Olá, aluno, tudo bem? Vou mostrar para vocês um conceito de limites de uma função. O desenvolvimento teórico de grande parte do cálculo foi estabelecido utilizando a noção de limites. E dessa noção de limites, nós temos agora o conceito de derivadas e de integrais. Inicialmente, desenvolveremos essa noção intuitiva, estudando o comportamento de uma função y nas proximidades de um ponto que não pertence necessariamente ao seu domínio. O que significa isso? Que o ponto pode estar na função ou não. Um primeiro exemplo. Eu tenho uma parábola. Essa parábola tem a concavidade para cima, porque o valor que multiplica o x ao quadrado ele é positivo. Mas, assim, nós vamos estudar alguns valores que ficam nas vizinhanças de um ponto escolhido. Por exemplo, x igual a 1. Veja, esse x ele pertence ao domínio da função. Não tem nenhuma restrição para esse valor. Então, portanto, esse ponto pertence ao domínio da função. Mas eu não vou olhar o que acontece com o ponto. Eu vou olhar o que acontece nas vizinhanças do ponto. Para isso, eu vou utilizar uma tabela para fazer essas análises, tanto à esquerda do x igual a 1, quanto à direita do x igual a 1. Fui escolhendo alguns valores. Quando x é menor que 1, por exemplo, o 0, 0,5, 0,8, 0,9, 0,99, todos esses valores são menores do que 1. Também vou fazer análise pela direita de x igual a 1. Veja, significa que eles precisam ser maiores do que x igual a 1. Então, 2, 1,5, 1,2, 1,1, todos esses valores também são maiores do que 1. Então, veja o que acontece. Conforme o x está se aproximando do 1 pela esquerda, os valores de y, que é f de x, também estão se aproximando do 1. O mesmo raciocínio, eu vou olhar para a direita. Conforme os valores de x estão se aproximando do 1 pela direita, os valores de y também estão se aproximando do 1. É claro que aqui coincidiu os valores de x e de y. Professora, como que você fez o cálculo? X igual a 0, eu substituí x igual a 0 nessa conta. Então, 0 ao quadrado é 0, 2 vezes 0, 0, mais 2. Então, eu encontrei o 2. Mesma coisa eu fiz com o 0,5. 0,5 ao quadrado, menos 2 vezes 0,5 mais 2, que deu 1,25. Fui fazendo para todos esses valores de x da tabela, encontrei esses resultados de y, para esses valores de x, e encontrei esse resultado de y. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que tanto o limite lateral à esquerda quanto o limite lateral à direita, nós encontramos os mesmos valores aqui de y. A professora, está complicado visualizar pela tabela, então vamos fazer essa análise olhando também para o gráfico. Então, só concluindo o que eu acabei de falar, a hora que a gente analisa o comportamento dessa função nas vizinhanças do ponto x igual a 1, porque eu olhei o que acontece à esquerda desse ponto e à direita do ponto. Então, à medida que x se aproxima do ponto 1 pela esquerda, os valores vão se aproximando do 1. Aqui tem a notação de limite, ok? Limite, eu olho para o que acontece ao redor do ponto e não para o ponto. Então, o limite de f de x, quando x se aproxima de 1 pela esquerda igual a 1, e à medida que de x se aproxima do ponto 1 pela direita, os valores de f de x vão se aproximando do valor 1. Então, o limite de f de x, quando x se aproxima do 1 pela direita, também é igual a 1. Então, veja, o menos no expoente, ele indica esquerda, o mais ele indica direita. Ambos os limites se aproximam do valor 1. Vamos visualizar isso no gráfico. Então, veja, o ponto 1 foi o ponto de análise, ok? Aqui eu tenho um valor arbitrário à esquerda. Então, conforme eu estou fazendo esse movimento até chegar o x igual a 1, o meu f de y, o meu resultado de y também vai se aproximando do 1. Então, veja. Então, à medida que eu vou trazendo esse ponto cada vez mais próximo desse ponto azul, esse ponto que estava aqui em cima, ele vai vindo, fazendo esse movimento até chegar ao ponto y igual a 1. Da mesma forma, conforme eu vou me aproximando pela direita até o x igual a 1, esse ponto que estava aqui em cima, ele vai se aproximando aqui do y igual a 1. Então, como que a gente pode olhar isso daí?
Quando eu falo limite, eu tenho que olhar para o valor de y. Então, veja que tanto pela esquerda quanto pela direita, os meus valores de y se aproximam do 1. Então, o limite de uma função f de x, quando x se aproxima de 1, é igual a 1 nesse caso. E a gente denota desse jeito. Então, veja, quando o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, a gente diz que existe o limite e esse limite é o mesmo valor. Então, nesse caso, deu 1 pelo fato do valor do y, né, ter dado 1. E aí eu tiro aquele expoente, que na verdade aquela notação de mais e menos, o menos significa esquerda e o mais significa a direita. Então eu tenho uma notação mais formal para isso, uma definição formal. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L. Dizemos que o limite da função f de x quando x tende a A é igual a L quando tomamos os valores de x suficientemente próximos de A, por ambos os lados de A, mas não igual a A, e os valores de f de x se aproximam arbitrariamente de L. Ou seja, olhando para aquele aspecto gráfico ou tabular que nós olhamos, quando eu tenho os valores de x cada vez mais próximos de A, os valores de f de x se tornam também bem próximos desse valor, é o valor L. Há um exemplo, outro exemplo. O valor do limite não depende do modo como a função é definida no ponto. Então, aqui eu tenho algumas curvas. Eu tenho 3 exemplos. Nesse primeiro exemplo, o A ele está definido. Então, veja, o ponto A, eu não estou frisando, mas é como se existisse aqui um ponto, aqui onde o meu cursor está mostrando, tá? Eu não preciso frisar o ponto com uma bolinha fechada, igual está aqui no meu mouse, né? Mas eu sei que existe um ponto aqui. Então, veja, existindo um ponto, a gente acabou de verificar que o limite é o próprio valor aqui do meu y, ok? Agora, aqui, por que dá o próprio L? Porque meu limite lateral à esquerda é igual ao meu limite lateral à direita. Neste outro caso, o f de A não está definido. Está vendo que essa bolinha aberta significa que não existe o ponto A nessa função. Nesse caso, o limite também vale L, porque lembra que eu estou olhando o que acontece ao redor do ponto? Eu estou olhando o que acontece à esquerda do ponto e à direita do ponto. Então, veja, como a esquerda do ponto se aproxima de L e a direita do ponto também se aproxima do L, então o limite nesse ponto é L, ok? Porque os limites laterais, esquerda e direita, são iguais. Então, independe desse ponto existir ou não. Mesma coisa aqui, o ponto não existe aqui, ele existe, mas ele não vale L, ele vale um outro valor aqui embaixo, ok? Mesmo assim, mesmo o ponto existindo, nesse caso também o limite lateral à esquerda é igual ao limite lateral à direita, que é igual a L. Independentemente desses 3 casos, nós temos o mesmo valor do limite e esse limite vale L. Um outro exemplo. O valor do limite pode não existir, então eu tenho uma função que é 1 para todo x menor ou igual que 0 e menos 1 quando x é maior que 0. Então, veja, todos os x negativos vai assumir valor 1. Então, x menos 3 vale 1, x menos 2 vale 1, x menos 1 vale 1, x0 vale 1. Veja, lá no 0 não tem intervalo fechado, né? Então, assim, o que acontece? Quando x é igual a 0, o y também vale 1. Então, por isso que eu coloquei o ponto aqui em cima. Mas o ponto não está aqui embaixo, ok? Porque ele está definido em 1. Então, aqui embaixo eu coloco uma bolinha aberta. E quando x é maior que 0, o valor de y vale menos 1. Então, conforme x vale 1, o y vale menos 1, x vale 2, o y vale menos 1, x igual a 3, o y também vale menos 1. Então, veja, esse é o gráfico que caracteriza essa função. Aí eu faço uma pergunta. O que acontece com essa função quando assume valores cada vez mais próximos de 0, mais diferentes de 0? Então, veja, aqui eu não estou fazendo análise no x igual a 0 nessa vertical. Eu estou fazendo análise que acontece ao redor do ponto. Lembra que eu falei que limite lateral à esquerda não necessariamente precisa ser igual ao limite lateral à direita. E que é o que acontece nesse caso, nesse ponto 0. Veja, esquerda do ponto 0, que é essa vertical aqui, nós temos essa função aqui, né? Então, veja, o que acontece à esquerda? Estou me aproximando cada vez mais próximo daquele ponto 0, certo? Cheguei aqui no x igual a 0. O meu valor de y é igual a 1.
à esquerda. À direita, eu vou fazer esse mesmo movimento. Estou me aproximando cada vez mais próximo de x igual a 0 e o meu valor de y é igual a menos 1. Ou seja, à esquerda do ponto, o valor está dando 1 e à direita do ponto, o valor está dando menos 1. Então, essa é a análise que eu fiz aqui. À medida que x se aproxima do ponto 0 pela esquerda, os valores de y se aproximam no valor 1. Então, fazendo esse movimento. E à medida que x se aproxima do ponto 0 pela direita, os valores de f de x de y se aproximam do menos 1. As notações. Limite de f de x, quando x se aproxima do 0 pela esquerda, é igual a 1. Limite de f de x, quando x se aproxima do 0 pela direita, é igual a menos 1. Como os limites laterais são diferentes, o limite não existe no ponto, ok? Então, o limite só existe no ponto quando nós temos limite lateral à esquerda igual limite lateral à direita. Um outro conceito muito importante que nós vamos ver nas próximas aulas é a definição de continuidade. Aqui nós podemos perceber que essa função não é contínua. Por quê? Porque esse limite não existe. Nós temos uma quebra aqui no x igual a 0. Então, por isso, eu estou afirmando que essa função também não é contínua em x igual a 0.